Muito boa noite, amigos, amigas que nos acompanham aqui na TV Tradição, por este canal ao vivo, que nos possibilita iniciar esta conversa com as pessoas que nos assistem, este programa Proseando com o MTG. Já passaram das 6h20 da tarde, quase noite, e estamos um pouquinho atrasados em relação ao nosso programa, o nosso horário habitual, que é mais próximo de 6 horas. E eu começo minha conversa por aí hoje, porque as cidades, as regiões urbanas, elas estão nos colocando numa situação muito complicada. A gente não consegue se movimentar com a rapidez necessária, a gente acaba sendo pressionado por todo um sistema complicado que se contrapõe, que de alguma forma é o antagonismo daquilo que nós pregamos, em termos de possibilidade de ter uma vida mais tranquila, de preservação de valores tradicionais que se ligam com o interior, que se ligam com o campo especialmente, mas também com a colônia, com essa atividade onde nasceu o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele nasce no interior. Porto Alegre surge depois de cidades do interior. Porto Alegre não foi nem a primeira capital. Porto Alegre nasce como Porto dos Dornelles, depois Porto dos Casais, depois Porto Alegre. E Porto Alegre recebe a capital, ou se transforma em capital, quando ela era pouco mais do que uma vila. Porto Alegre era menor que Rio Grande, era menor que Pelotas. Era do tamanho de Viamão, talvez um pouco menor. Estamos falando do século XVIII. Estamos falando dos anos 1700. E Porto Alegre está de aniversário nesses dias, nesta semana. E Porto Alegre, que nos cria tantas dificuldades para nos locomovermos, é uma cidade maravilhosa, é uma cidade que nos oferece boas oportunidades, mas nesta questão da locomoção, assim como outros centros urbanos, a dificuldade é muito grande. Para terem uma ideia, eu estou nesse momento na zona sul de Porto Alegre, na Tristeza, no bairro da Tristeza, e eu vim do centro, praticamente, de Porto Alegre, do bairro, na divisa, do bairro Santo Antônio, com o bairro Azenha, lá da sede do MTG. Vim aqui para o estúdio da TV Tradição, para fazer esse programa. Eu acredito que, em termos de quilometragem, deve ser alguma coisa em torno de 15 quilômetros, não sei se dá mais do que isso. Eu levei exatos 50 minutos para sair de lá e chegar aqui. Realmente é um complicador. E os tradicionalistas que moram em Porto Alegre, na grande Porto Alegre, enfrentam essa dificuldade e por isso que aqui as coisas acontecem sempre um pouco mais tarde. Mas essa minha referência é para dizer que nós fazemos parte de uma sociedade que é urbana e que possibilitou o nascimento do tradicionalismo gaúcho aqui, na região urbana. O tradicionalismo gaúcho organizado é um fenômeno urbano. A nossa maior quantidade de pessoas que participam ativamente do movimento tradicionalista gaúcho, seja dançando, declamando, tocando, ou simplesmente fazendo parte dos CTGs da área artística, ou seja da área esportiva, e também da área campeira, os próprios laçadores, na sua grande maioria, são pessoas que moram nas cidades. Claro que muitos têm origem no interior, nasceram no interior e estão na cidade há algum tempo.
mas muitos nasceram na cidade e só tem a referência dos pais ou dos avós que são do interior. O tradicionalismo gaúcho é um fenômeno urbano. Ele nasce em Porto Alegre, o 35 nasce em Porto Alegre. Os primeiros movimentos em 1947 e 1948 acontecem na região urbana, acontecem em Porto Alegre. Depois nós vamos ter o Fogão Gaúcho em Taquara, ainda no mesmo ano de 1948, e o minuano lá de Iraí que fica na 28ª região tradicionalista, lá na divisa com Santa Catarina, que é o terceiro CTG do estado. Depois Palmeira, depois Rio Grande. E só depois é que nós vamos ter o aparecimento, depois de Rio Grande, depois do CTG Mate Amargo, nós vamos ter o aparecimento de CTGs na região onde nasce o gaúcho, a região da campanha ou da fronteira sul ou da fronteira oeste. Então, é um fenômeno e as pessoas que participam do movimento têm essa ligação com o urbano, com a cidade. Muita gente que monta a cavalo e monta muito bem e laça muito bem, e são trabalhadores de fábricas, pessoas que nasceram nas cidades e aprenderam a conviver com essa questão da tradição gaúcha e se aficionaram por isto. E o exemplo disso foi o último final de semana, quando nós tivemos na cidade de Santa Cruz do Sul a realização da 27ª Festa Campeira do Estado do Rio Grande do Sul. E aqui, para falar deste evento, é fundamental que eu me reporte às pessoas que ajudaram a fazer esta Festa Campeira do Estado. Muitos que moram nas cidades, a maioria mora nas cidades, a maioria nasceu nas cidades. Nós vamos ter no diretor campeiro, José Araújo, lá da cidade de Canela, vice-presidente campeiro, no vice-presidente de esportes, Martim Guterres Damasco, aqui da cidade de Canoas, mesmo que ele tenha nascido no Alegrete. A vice-presidente de cultura, que respondeu junto com a diretora de cultura interna, pelo seminário de cultura campeira, que aconteceu no sábado, dia 21, com uma presença fantástica de jovens, a Helenir Dilvink, lá da cidade de Panambi. E a Yara Rotti, diretora de cultura interna, lá da cidade de Entre Juiz, na terceira região tradicionalista. A cada um que ajudou a fazer, eu citei só os líderes, e aí tem todas as suas equipes, todas as suas estruturas, o nosso agradecimento. A Fundação Cultural Gaúcha, principalmente nas figuras do vice-presidente, o Gustavo Bierhaus, e da Vanessa Welter, diretora de Provimento e Marketing. Essa, principalmente, foi responsável pelas estruturas. Nosso agradecimento. A toda a área administrativa do MTG e da Fundação, nosso muito obrigado. E ao povo de Santa Cruz. A comissão executiva, liderada pelo Tibiquera Almeida, um advogado jovem, um tradicionalista ativo, dinâmico, que organizou a estrutura lá com a vice-presidência do Juarez. As entidades tradicionalistas de Santa Cruz do Sul, todas elas que nos ajudaram, que colaboraram, né? Elas que fazem parte da Associação Tradicionalista Santa Cruzense, a ATS. E a Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Sul. Começando pelo prefeito Telmo Kirst. Um homem de palavra, um homem que disse, vamos fazer, quanto custa? Qual é a minha parte? Sua parte é isso, 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 isso. Contratualizado, garantido, executado, assim como manda o gaúcho. O secretário César Signato, do Desenvolvimento Econômico, parceiro permanente, e todas as suas equipes, que nos ajudaram por demais, lá naquele parque, o Roni, que foi um
um batalhador, um incansável trabalhador. E a quinta região tradicionalista, que nos recebeu lá. A quinta região que teve, inclusive, um resultado, o melhor resultado em termos de camperismo de todos os tempos na festa campeira. Foi teve a seleção de peões, que ficou em segundo lugar, inclusive, com uma armada somente a menos que ficou classificado em primeiro lugar. Então, a quinta região tradicionalista, os nossos cumprimentos. Ao coordenador Vieira, e cumprimentando ele, eu tenho certeza que eu cumprimento a todos os tradicionalistas da quinta região tradicionalista. A todos os que foram para Santa Cruz do Sul. E aqui, eu acho que nós temos que fazer uma referência aos 30 coordenadores do MTG. Fazia algum tempo que nós não tínhamos as 30 regiões presentes, pois dessa vez nós tivemos as 30 regiões tradicionalistas presentes no evento. Com atividade campeira, com atividade esportiva e participando do seminário de cultura campeira que teve mais de 500 inscrições. A cada um dos coordenadores regionais e suas equipes, seus diretores campeiros, diretores de esporte, diretores culturais, que fizeram um esforço muito grande para estar em Santa Cruz. O nosso muito obrigado, o nosso agradecimento, em nome da tradição. Não em meu nome pessoal, mas em nome do movimento tradicionalista, que é muito maior do que cada um de nós. Em nome dos jovens, em nome das crianças, dos mais maduros, dos veteranos. Muito obrigado por terem ido a Santa Cruz, por terem se portado da forma que se portaram, de forma cavalheiresca, disputando, tentando fazer o melhor, tentando ganhar, mas respeitando o outro, respeitando a outra equipe. Então, parabéns a todos. São esses momentos que nos fazem trancar o facão no toco, que nos fazem firmar o pé na macega e dizer, nós vamos continuar a fazer pela tradição. Não por A, por B, por C, por mim, por Pedro, pelo Paulo. Não, pela tradição gaúcha. Porque nós acreditamos que a preservação dos aspectos tradicionais é importante para uma sociedade melhor, mais justa, mais feliz. Então, nós vamos seguir nessa linha. A equipe, ou melhor, a região tradicionalista campeã, a 25ª região tradicionalista, que, casualmente, é a região da qual eu já fui coordenador regional há muitos anos atrás, e onde está a minha família, estão meus filhos participando, eu que moro em Caxias do Sul. A 25ª região é a região que congrega Caxias, Farroupilha, São Marcos, Flores da Cunha, Nova Pádua, Nova Roma. Uma região serrana, uma região predominantemente de origem italiana, mas que hoje conta com muita gente de muitos lugares. De muitos lugares. Eu tenho certeza que hoje, em Caxias do Sul, tem menos descendentes de italianos do que a soma dos outros descendentes de alemães, de poloneses, de negros, de portugueses, de espanhóis, mamelucos brasileiros e assim por diante. A 25ª região que se sagrou campeã pela soma da maior pontuação na festa campeira, somado esporte e atividades campeiras e provas campeiras. A seleção que ganhou duas provas importantíssimas. A prova de seleção dos 10 homens, com 48 armadas boas, num total de 50. Então, 48 cordas, 48 laços, é bastante corda. É a mesma pontuação do ano passado, em que a mesma equipe também venceu na festa campeira de Viamão. E essa mesma região tradicionalista ganhou a prova do chasque também, uma prova de 5 homens, uma prova muito bonita, muito importante, e que é realizada em competição dentro da cancha, levando
a mensagem simulando a entrega do chasque como antigamente se fazia, visto que hoje o chasque vai pela internet como nós estamos indo agora. Então a festa campeira foi um sucesso absoluto e já deixo a todos informados que a próxima festa campeira, em março de 2016, acontecerá no local em que os coordenadores regionais, especialmente esses, definirem. Nós temos já a proposta de realização dessa festa campeira para a cidade de Uruguaiana e temos já também a manifestação de Santa Cruz do Sul pedindo para que a festa fique em Santa Cruz pelo menos mais um ano. E talvez possamos receber mais alguma proposta. Isso será definido dia 25 de julho, na convenção tradicionalista que nós realizaremos em Porto Alegre. Então, a próxima festa campeira, março de 2016, nós vamos definir em julho. Tá? Então, até lá, nós vamos prospectar, vamos verificar, vamos fazer avaliações, vamos ouvir, vamos fazer um balanço interno com os coordenadores regionais no dia 1º de maio, no nosso encontro de coordenadores, e com o conselho diretor do MTG no dia seguinte, no dia 2 de maio, para que nós possamos fazer em 2016 uma festa ainda melhor do que fizemos em 2015. E 2 aspectos eu queria ressaltar nessa festa. Não tivemos acidentes. E aí nós temos que agradecer ao patrão velho maior, que nos protegeu, que nos conduziu, que nos abençoou com 4 dias de muita atividade sem acidentes graves. Pequenos acidentes, coisas pequenas, alguém sentiu mal aqui, outro cortou o dedo ali, mas nada de grandes problemas e todo mundo voltou para casa com saúde, graças a Deus. E segundo, a participação das crianças. Nada emociona mais do que a participação das crianças nessa atividade. Aos pais das crianças que lá estiveram participando, seja do seminário, seja da vaca parada ou até na categoria piá de a cavalo. Nossos cumprimentos por estarem junto dos seus filhos, por serem exemplo de seus filhos, por estimularem os seus filhos a fazerem coisas sadias, por ajudarem a que as suas famílias possam se manter unidas. A base do tradicionalismo gaúcho está na família. E aí nós precisamos manter. Volto à minha conversa no início dessa nossa prosa. Esse nosso momento de levar uma mensagem do movimento tradicionalista gaúcho a todos, aqui na TV Tradição. Volto lá no começo da nossa conversa, quando eu falava da questão urbana, da urbanização, para fazer essa ligação com a atividade que nós realizamos lá em Santa Cruz do Sul. Se nós conseguirmos nos manter unidos, fortalecidos, apoiados, fazendo direito, fazendo bem feito, nós podemos manter todas essas manifestações da cultura gauchesca, mesmo morando nas cidades. Podemos fazer isso, desde que nós sejamos unos, desde que nós nos apoiemos. O MTG se engrandeceu nesse final de semana. O MTG ficou maior nesse final de semana, com a realização dessa festa campeira. E por último, como arremate dessa nossa conversa o dia de hoje, eu digo a todos o seguinte: as instituições, todas elas, instituições que se querem fortes, instituições permanentes, elas são instituições que têm regras, instituições que têm normas. E as normas estão escritas. E no movimento tradicionalista gaúcho, quase tudo está escrito. Se alguém tiver dúvida, se isso pode, se aquilo não pode,
Eu posso ir ali em tal lugar, eu posso ir lá em tal lugar, posso fazer tal coisa, não posso fazer tal coisa. Tá? Pergunte ao regulamento, olhe o regulamento, verifique o que é que está escrito. Aquela é a norma. Quem achar, não, mas essa norma não me serve, não tem problema. O direito de ir e vir, o direito de livre associação, o direito de escolha, é um direito sagrado. É sagrado. E nós respeitamos esse direito. Mas também exigimos, assim como respeitamos esse direito, exigimos que aquelas pessoas que querem fazer parte voluntariamente desse nosso sistema, que é um sistema da sociedade civil organizada, cumpram as regras. Quem não cumprir as regras estará se excluindo, estará se autodeterminando outro caminho, que nós respeitamos. Portanto, a todos que nos ouvem, especialmente juízes de Campeira, credenciados pelo MTG, narradores, credenciados pelo MTG, laçadores, que fazem parte do movimento tradicionalista gaúcho, que tem cartão tradicionalista, que são associados e representam entidades. Antes de fazerem qualquer coisa, antes de colocarem à frente do interesse da tradição outros interesses, pense, verifique, tá? Vejam o que é o melhor e depois faça. Não façam sem pensar, para que depois nós não tenhamos que ficar dando explicações sem necessidade. Que todos tenham uma boa semana, que Porto Alegre possa comemorar bem o seu aniversário, que as famílias se mantenham unidas e que o movimento tradicionalista gaúcho seja perene. Proseando com o MTG, aqui na TV Tradição. Vamos permanecer tomando o nosso mate por aqui e convido a que todos tomem seu mate nas suas casas, no seu trabalho, onde estiverem. Saúde e paz a todos.